Ok, pessoal, boa noite. Vamos para mais uma aulinha. Hoje nós vamos falar sobre permissões de arquivos em diretórios em sistemas Linux. Pessoal, essa aula ela é de extrema importância porque nós vamos agora entender como funciona o sistema de permissionamento de arquivos, ou seja, a parte de segurança que está implementada nos sistemas Linux e também encontrada em vários sistemas de Unix, tá bom? Como é que funciona? Bom, as permissões são um dos aspectos mais importantes, né? E elas são usadas para vários fins, mas serve principalmente para proteger o sistema de arquivos e os arquivos de usuários e determinar quem pode fazer o que, tá? A forma usada para especificar é as permissões de arquivo. Como é que é isso? Se você listar qualquer diretório no seu sistema operacional, você vai perceber, se você fizer uma lista longa, um ls-l, você vai perceber que aqui do lado esquerdo, aqui no meio da tela aí você tem um exemplo, aparecem aí alguns números, algumas letras, né? D, R, W, X, R, traço, né? Depois aparecem aí o nome do usuário e do grupo, tamanho de arquivo, data de utilização. O último aqui do lado direito é o nome do arquivo. Mas o que é esse D, R, W? A primeira letra, ela significa o tipo de arquivo que é aquele. Se aparecer um D aí, significa que eu tenho um diretório, é um arquivo especial do tipo diretório, que indexa outros. Se eu tiver um traço, significa que é um arquivo comum. Eu posso ter aí também L para especificar links, eu posso ter aí também P para identificar pipes, S para identificar sockets e assim por diante. Os mais comuns que você vai encontrar é um D e um tracinho aí, são esses normais, tá bom? Eu vou entrar aqui no sistema e vou mostrar para vocês como é que a gente vê isso daí, tá bom? Olha aqui. Vamos entrar aqui num diretório que eu tenho bastante arquivos, o /etc, que a gente normalmente sabe que tem muito arquivo, vou dar um ls-l, e aqui está uma listagem de arquivos, tá bom? A gente correr aqui para cima, vamos manter mais em cima, ó. Você vai ver que são 668 arquivos, e preste atenção aqui do lado esquerdo, ó. Temos vários diretórios, tá bom? E depois eu tenho rwx, R-X e assim por diante. Mas normalmente é RWX, alguma coisa. O que é o R? O R significa read, leitura. O W significa write, escrita. E o X significa execute, execução. Tá bom? As três primeiras letras RWX aí representam as permissões do dono, de quem é dono do arquivo. No caso aqui, esses arquivos são todos do root. Os outros três sequências aí, que pode ser RWX, elas são as permissões do grupo a que o dono pertence, e as três últimas são as permissões para qualquer outro que não seja dono ou que não pertença ao grupo. Tá legal? Então aí, ó, temos bastante arquivos aí, né, pessoal? Bastante arquivos. Vamos ver se tem algum arquivo aqui especial pra gente. Ó, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, eu tenho o arquivo mtab bem aí em cima, que é um link para proc self mounts. Tá vendo? Olha lá que ele não começa com D, ele começa com L. Tá vendo? Então isso aí ele indica que eu tenho um link. Bom, vamos voltar lá agora aos nossos slides. Então, as linhas acima elas vão representar sempre as permissões, tá bom? Então vamos lá. Quais são as letras que indicam o tipo de arquivo? D para diretório, P para pipe, E para socket, traço para arquivo normal, C para um arquivo especial de caracteres, geralmente é um arquivo de bloco também, e o B é o arquivo de bloco, tá bom? Raro de você encontrar um arquivo de bloco, um arquivo especial. Normalmente é diretório, pipe, socket, arquivo normal e L para link, tá bom? Então a gente vê aí as permissões. As permissões são 9 caracteres, né? Os 3 primeiros caracteres para o dono do arquivo, proprietário do arquivo, os 3 caracteres do meio para o grupo de usuários e os 3 últimos para os demais usuários, tá bom? Então aí você tem R para read, W para write, X para execute, leitura, gravação e execução. São as 3 permissões básicas que a gente tem. Então na verdade a gente tem 9 permissões. 3 permissões possíveis para o dono, para o proprietário, 3 permissões possíveis para o grupo, 3 permissões possíveis para os outros que não pertençam ao grupo, que não seja proprietário. Legal? Bom, então tá aí. R como permissão de leitura, W como permissão de escrita, X para permissão de execução. E se tiver um traço, não existe permissão para aquilo, está desabilitado. Então, por exemplo, se eu tiver lá R-X, o arquivo tem permissão de read, leitura,
não tem descrita, porque tem um traço no lugar, e tem X para executar. Então ele pode ser escrito e executado, mas não pode ser lido. Esquisito, mas é possível. Tá bom? Então, ó, aí são as combinações possíveis, né, pessoal? Eu posso ter 3 tracinhos é nenhuma permissão. R tracinho, tracinho é permissão de leitura. R tracinho X é permissão de leitura e execução. RW tracinho é leitura e gravação. E RWX é leitura, gravação e execução. Tá? Então, como é que o sistema operacional, na verdade, trata isso? Ele não trata usando letras, ele trata usando bits, tá bom? Ele tem 9 bits de permissão. Fica lá dentro do inode. O inode daquele arquivo, daquele diretório, ele reserva lá no campo da permissão lá 9 bits, certo? E aí, dependendo se o bit 1 estiver habilitado naquela posição, ele vai conceder permissão. Se for um bit 0, ele não concede. Então, por exemplo, a permissão R-X, R-, ou seja, um arquivo que tem leitura e execução para o dono, leitura para o grupo e nada para outros. Então, como é que ficaria a forma binária? É 101, que é a leitura de R-X. Depois 100 para o grupo e 000 para o outro. É só você substituir, se tiver habilitado 1, aquela permissão está habilitada. Se tiver 0, não está, tá bom? Então tá aí. Nós vamos ver que existe uma forma de fazer isso aí usando decimais e uma forma usando forma canônica, tá bom? Então olha que interessante. Quando a gente tem uma permissão traço, significa que eu tenho um 000 lá no cabeçalho lá do inode lá. Aí isso aí significa o decimal 0, né? Se eu tenho traço, x, é o decimal 1. Traço W, traço é 0, 1, 0. Isso é o 2, né? Se você for olhar, tá em ordem aí, tá, pessoal? O binário 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0 e assim por diante, ó. Esse aqui é o binário. E aqui é o decimal. Preste atenção na última aí, RWX. RWX é a leitura, escrita e execução. É 1, 1, 1. O binário decimal é o 7. Certo? Então, quando eu tenho 7, todas as permissões estão habilitadas. RW traço é o 6. Por quê? Porque eu tenho a R e W habilitadas, 1 e 1, e o 0 não habilitando a execução. Tá? Então, eu posso também fazer setar essa permissão utilizando o decimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Tá? Não preciso usar também letras apenas, ok? Então a gente nunca trata o binário, a gente vai tratar com decimal. Daqui a pouco isso vai ficar mais claro para vocês. Permissão também pode ser determinada pela soma das permissões. Como assim? Olha só, preste atenção. A permissão R é 4, W é 2 e X é 1. Como? Vamos lá, de volta lá. Preste atenção aí a permissão com decimal 4. Olha lá, ela é 100, então ela é R. Então quando eu tenho R habilitado, fica 100, então é só 4. Quando você tem só o X habilitado, olha lá, é o decimal 1. Olha lá, traço X, 001. Quando eu tenho a permissão só W, write habilitado, é o 2. Olha lá, ó, é 0, 1, 0, 2 decimal. Mas se eu somar também funciona. Então, por exemplo, se eu quiser a permissão RX, o R é 4, o X é 1, vai me dar a permissão 5. Dá uma olhada que a permissão 5 aí é R-X. E se eu quiser RW, o R é 4, o W é 2, então essa é a permissão 6. Olha lá a permissão. 6 é RW. Então a soma funciona, ok? Então se eu quiser uma permissão RWX, é 4 mais 2 mais 1, vai dar 7. Se você voltar lá, 7 é RWX, ok? Então a gente consegue também saber as permissões somando os decimais, as permissões individuais. Então, se eu colocar uma permissão 7, eu estou colocando RWX. E uma permissão 777, RWX, RWX, RWX. Leitura, escrita e execução para o dono, para o grupo e para outros também. Ok? Tá bom? Aí, ó, essa tabelinha aqui já nos dá as somas. Então, olha a última lá, 777, RWX, RWX, RWX. E 700, RWX 000. RWX traço. Certo? E 600. 6 é a soma de 4 mais 2. Então é RW. RW traço. Depois traço. Então aqui nós temos as somas possíveis. É claro que existem outras aí, né? Mas essas são bem comuns, ó. Essa 777 é muito famosa, tá, pessoal? Essa aí é a soma que torna o arquivo público. Qualquer um pode mexer no arquivo.
É até perigoso isso daí, né? A gente usa em últimos casos, ok? Bom, qual que é o comando que altera a permissão? É o chmod. Vem do nome de change mode, mudar o modo, trocar o modo. O comando chmod é utilizado para definir ou alterar a permissão, tá? Qual que é a sintaxe? Chmod, usuário, normalmente o próprio usuário root define isso daí, mas você pode colocar o usuário, o operador e o nome do arquivo. Por exemplo, a gente pode fazer assim, ó. A gente pode usar essas regras de flags de comandos da seguinte forma: U para usuário, G para grupo, O maiúsculo para outro e A para todos, tá? E a gente vai trabalhar RWX para leitura, escrita e execução, mais para adicionar uma permissão, menos para subtrair e igual para definir. Pessoal, eu vou ensinar esse chmod dessa forma, mas essa não é a forma mais fácil. Daqui a pouco a gente vai ver como é que funciona. Então, como é que eu poderia fazer? Ó? Chmod U mais W teste.out. O que eu estou fazendo aí? Eu estou dando uma permissão de escrita para o dono teste.out. Vamos voltar lá. Ó. U é usuário, G é grupo, O maiúsculo é outro e A é todos. Então, estou dando para o usuário a permissão de escrita de teste.out. No segundo exemplo ali, chmod para o grupo, estou dando para o grupo a permissão de escrita e leitura para teste.out. E no último eu estou definindo a permissão de teste.out para o grupo de leitura, escrita e execução. Beleza? Beleza, vamos lá para o nosso prompt e vamos lá ver como é que a gente faz isso daí. Tá aqui. Então vamos lá para o /root para a gente não ficar escrevendo em qualquer lugar. Ok, vamos pegar o teste.txt ali, ls-l, teste.txt. Teste.txt é o último arquivo da listagem, ele está rwrr, é um arquivo comum, ele é do root, ok? Eu quero colocar ele rwx, então eu tenho que colocar permissão de escrita para o usuário. chmod u mais escrita teste.txt. Vamos ver agora? Olha lá, olha lá, ele está com permissão de escrita. Mas já estava com permissão de escrita. Perdão, pessoal. Vamos dar permissão de execução. Olha lá. Vamos ver? Olha lá, agora ele está com permissão de execução. Agora eu quero dar permissão de execução para todos. Olha lá, todos agora têm permissão de execução. Apareceu um xizinho para todos agora. Agora eu quero tirar a permissão de execução para outros. Aqui é o maiúsculo menos x. Não está aceitando, deve ser o minúsculo também. É o minúsculo, perdão. Olha lá. Pronto, tirou a permissão de execução para o outro. Se o outro está só, o último lá, teste.x está só com permissão de leitura. Ok? E você consegue brincar dessa forma. Mas a gente pode brincar de outro jeito também. E agora eu vou fazer isso aqui antes de mostrar lá numa coisa. Como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso daqui, chmod 777 teste.txt. Vamos ver o que eu fiz? Olha lá, RWX, RWX, RWX. Eu tornei público. Por quê? Porque 7 não é a soma de 4 mais 2 mais 1. Leitura é 4, escrita é 2, execução é 1. A soma dá 7. Tornei ele arquivo público. Quero tirar a permissão de execução para os outros. Então não vai ser mais 777. Vou tirar 1, né? Que a execução é 1. Olha lá. Saiu. RWX, RWX, RW. Não, agora eu quero tirar a opção de escrita. Quero deixar só leitura. O que eu faço? É 4. Eu vou tirar 2. É 4, 2, 1, né, pessoal? Sempre a metade. Metade de 4 é 2, metade de 2 é 1. Certo? Olha lá. 774. Vamos ver? Pronto, olha lá. A permissão dele agora é RWX, RWX, R. Certo? Agora eu quero tirar a permissão de execução de todo mundo e deixar RW para todos. RW R é 4, W é 2, é 6. Olha lá, RW, RW, RW. Então é só um joguinho de soma. Lembrando que 4 é leitura, 2 é escrita e 1 é execução. Se você souber isso daí,
você só vai fazendo as combinações de soma para poder achar qual que é o valor do binário do decimal que você tem que passar ali. É um conjunto de decimais. Eu, particularmente, acho muito mais fácil trabalhar utilizando esses decimais do que fazendo mais G, mais U, né? É até uma sintaxe mais difícil. Essa aqui é uma sintaxe mais fácil. Ok, pessoal? Vamos voltar lá para os nossos slides. Bom, então, aí tá, a permissão de leitura e gravação pode ser também utilizada aí o nosso bináriozinho usando os nossos decimais, ok? Ó, 600 é RW, 0, RW, traço, permissão nenhuma depois. 611 vai ser RW, traço, X, X. Ok? Agora o comando shall. O que o comando shall faz? Olha, aqui lá foi o chmod. Esse é o shall. O que o shall vai fazer? O shall significa change owner, trocar o dono. Então a gente troca o dono e o grupo de um arquivo. Então é possível fazer isso? É. Qual que é a sintaxe? Shall, dono, grupo, nome do arquivo. Tá? Vamos lá ver como é que funciona isso aí? Dessa forma aí, ó. Por exemplo, eu quero fazer que o arquivo teste.8 tenha dono professor no grupo público. Shall professor, público. Pessoal, lembrando que o usuário que você está dando o arquivo, a permissão para ele, de propriedade, ele tem que pertencer ao grupo que você está colocando, tá beleza? Vamos lá? Vamos fazer isso daí, só para a gente entender. Então vamos ver aqui. O teste.txt, ele pertence ao root. Eu quero passar ele para o usuário Giovanni que eu tenho na minha máquina. Shall Giovanni, vou colocar no grupo Giovanni, porque eu pertenço só ao grupo Giovanni. Pronto, troquei o dono e o grupo do arquivo. Pessoal, é fácil demais o shall, não tem segredo. Só lembrar que o dono tem que pertencer ao grupo que você está colocando, tá bom? Não dá para colocar outro. Normalmente o que acontece é que cada usuário tem seu próprio grupo. A gente acaba mudando os dois juntos, tá? Bom, vamos voltar lá no slidezinho só para a gente finalizar. É importante lembrar o seguinte: quando é que eu posso ter problemas com isso daqui? Às vezes você vai instalar um software e o seu sistema acaba não rodando porque um dos arquivos que estavam lá, que foram transferidos, que foram desempacotados, por exemplo, a hora que você fez a instalação, ele está com o dono como root. Acontece muito comum, principalmente quando a gente faz instalação usando o usuário do root. E aí o software não consegue escrever em algum arquivo que ele precisa escrever para rodar. O servidor de par não faz muito isso, né? E aí você olha lá e fala, mas não tem nada errado. Tem, a permissão está errada. Aí com a permissão errada, como ele não consegue escrever, o sistema às vezes não roda. Então a gente tem que prestar muita atenção na hora de fazer instalações em permissão de arquivo. Principalmente quando você faz a instalação sendo root. Porque quando você faz com root, normalmente os arquivos acabam pertencendo ao root. E aí ninguém mais consegue mexer nele a não ser o root. Então um arquivo, um usuário de sistema, tenta mexer, nada, não funciona. Por exemplo, se você colocar uma página de internet no seu servidor de página e essa página for do root, ela não vai ser mostrada na internet porque o usuário do servidor de página, que é o www.data, não consegue manipular aquela página para mostrar ela no servidor. E aí ninguém acessa o site. Por quê? Porque o usuário da página está errado. Tá? E também tomar cuidado quando a gente faz movimentação, cópia. Você vai copiar de um lugar para o outro. Às vezes você copia sendo um usuário root e aí todas as permissões passam a ser atribuídas ao root, que passa a ser o novo dono do arquivo quando você fez a cópia. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado lá quando faz cópia de preservar as permissões. Talvez agora vocês entendam melhor por que a gente tem que preservar as permissões quando faz cópia. Porque mudou a permissão, mudou o dono, mudou o grupo, você pode ter dor de cabeça. Ok? Pessoal, a aula de hoje é isso. Eu vou deixar um exercíciozinho aí para vocês mandarem para mim, ok? E a gente faz aí um encontro antes desse exercício. Tudo bem, pessoal? Obrigado, até mais.